Olá pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês o ICP-OES. Essas siglas traduzidas para o português significam espectrometria de emissão óptica por plasma acoplado indutivamente. O ICP-OES ele opera com emissão de radiação eletromagnética na região do visível e do ultravioleta do espectro. E a técnica de análise é baseada na excitação do analito pelo plasma de argônio. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes no decorrer dessa apresentação. Bem, os elementos contidos na amostra a ser analisada emitem fótons com diversos comprimentos de onda. E assim, com esse instrumento, é possível determinar o comprimento de onda desejado para a determinação de cada um dos analitos na amostra. Através de uma relação que existe com um padrão de referência e a intensidade de energia detectada pelo comprimento de onda indicado, é possível se determinar a concentração do analito na amostra. Essa técnica ela é amplamente utilizada em indústrias, em laboratórios, para a determinação de analitos em fluidos de maneira geral, ou seja, líquidos e gases. Para sólidos, ela não é tão indicada, uma vez que o sólido deve passar por um tratamento prévio antes de ser analisado no ICP-OES. Esse tratamento pode ser por digestão ácida, pode ser por extração, dentre outros tratamentos. O ICP-OES possui a característica de atingir altíssimas temperaturas e também ter uma atmosfera inerte, devido à presença do argônio em sua operação. Com isso, ele diminui a ocorrência de efeitos de matriz. Quando há interferências espectrais, é possível corrigi-las com facilidade. Isso a gente também vai ver no decorrer dessa apresentação o porquê. O legal desse equipamento é que ele consegue fazer a análise simultânea de aproximadamente 70 elementos diferentes, o que confere a ele uma característica multielementar. Quando se tem um grande volume de amostra para se analisar, o ICP-OES consegue determinar concentrações consideradas baixas, como por exemplo de partes por bilhão. Num exemplo, é a determinação de metais em efluentes, que vai ser a aplicação dessa apresentação que o Pedro vai explicar posteriormente para a gente. Então, a análise de metais em efluentes pelo ICP-OES é extremamente precisa e ele possui um baixo limite de detecção, tão baixo que é inferior à legislação ambiental brasileira, do que a legislação ambiental brasileira prega. Então ele consegue pegar até concentrações abaixo dessa legislação, para efeitos de estudo e etc. Então, como eu disse, ele atinge temperaturas tão altas que chegam a aproximadamente 10.000 kelvins. Essa temperatura é considerada que ele consegue excitar todos os elementos, ou quase todos, os elementos da tabela periódica. Seja metais, seja ametais, que era a técnica de chama, não possui essa capacidade, a técnica do capim do oco, me perdoe, não possui essa capacidade. Então ele já consegue abranger a excitação de todos os elementos da tabela periódica. Então, para o nosso caso, que vai ser uma aplicação em metais, ele vai conseguir também uma grande faixa de metais, incluindo seus óxidos refratários e os elementos que possuem uma grande energia de dissociação. Bem, o ICP-OES ele possui uma grande faixa de trabalho linear. Então, com isso, foi o que eu disse, consegue-se calibrá-lo com facilidade. Então, pessoal, para resumir tudo isso, todas as qualificações desse equipamento, a gente fez esse resumo aqui, em que as qualidades dele, a análise multielementar, como eu disse, consegue aproximadamente 70 elementos simultaneamente. Ele vai abaixo dos limites de detecção, principalmente se o volume da amostra que você tem para analisar, o volume disponível da mesma, é grande. Ele tem uma grande faixa linear, o que confere a ele precisão e a precisão entra aqui no caso, mas a grande faixa linear confere a ele uma facilidade em calibrá-lo e diminuir assim interferências de maneira geral. Mas ele também possui as suas limitações,
como todo equipamento possui uma interferência, mesmo que pequena, possui uma interferência espectral. Ele possui efeitos de espécie na matriz. Ele também tem a sua limitação, que é o efeito do solvente da matriz. E a ineficiência na introdução da amostra. Isso a gente vai ver o porquê disso aí, mas tem a ver com a instrumentação. Além de que também tem outra limitação, que ele não faz análise ele não é adequado para análise de sólidos. Bom, pessoal, agora vamos para a parte da instrumentação. Vamos entender tudo aquilo que foi dito anteriormente e o funcionamento desse equipamento. Inicialmente, então, a gente vai ter a nossa amostra a ser analisada e ela é direcionada para uma parte desse equipamento chamada nebulizador. No nebulizador vai acontecer o seguinte: a amostra vai percorrer esse caminho, entretanto, entra-se gás argônio aqui com elevada velocidade, o que faz com que há uma queda de pressão aqui, a pressão aqui é inferior, e também, com essa elevada velocidade, a solução, ao sair desse bico do nebulizador, ela entra em contato com esse gás argônio em alta velocidade, e então ela é transformada em um aerossol, um spray. E essa então é a necessidade do gás argônio estar aqui, e obviamente com elevadas velocidades. O importante é que há necessidade de que esse aerossol, são gotículas de diversos tamanhos, tem gotículas maiores e tem gotículas menores. As que nos interessam para chegar no plasma são as gotículas menores. Com isso, há necessidade dessa câmara de nebulização, onde vai separar as gotículas menores das gotículas maiores. E assim, as gotículas maiores então ficam retidas nessa câmara de nebulização e são drenadas, enquanto as menores vão direcionadas até o plasma. O grande problema do nebulizador é as perdas. Ele produz mais resíduos do que a amostra a ser analisada efetivamente. Isso, numericamente falando, é aproximadamente 5% de gotículas que chegam ao plasma e 95% é drenada. Então perde-se muita amostra para realizar uma análise. Esse é um grande problema do nebulizador. Entretanto, ele é um equipamento estável e de fácil manuseio. Por isso é o mais usado no ICP-OES. Falando um pouquinho mais então sobre a tocha e a chama desse instrumento, nós temos que a chama comum, apesar de poder ser constituída por diferentes tipos de gases, ela não fornece a temperatura necessária para atomizar todos os elementos químicos. Assim, fez necessário a criação de um novo sistema, ou seja, o plasma, que nada mais é que um gás ionizado em equilíbrio. Esse gás ionizado em equilíbrio, ele pode ter diferentes tipos de composições no seu gás, assim como a chama comum. No caso do nosso ICP-OES, ele utiliza o argônio, mas podemos ter também o hidrogênio, entre outros. A diferença entre esses gases no plasma é na sua temperatura máxima formada. No caso do argônio, nós temos a temperatura máxima de 10.000 kelvins e no caso do hidrogênio seria 32.000 kelvins. Mas por que então a escolha do argônio para esse caso? A escolha do argônio se deu devido à sua estabilidade no plasma, ou seja, a temperatura no plasma ela não sofre tantas alterações quanto a temperatura formada pelo plasma de hidrogênio. Aqui nós temos então um desenho exemplificando a configuração da tocha e da chama, onde a tocha é formada por 3 tubos concêntricos de quartzo, em que o tubo interior é responsável pelo aerossol, como o Carlos falou, ou o vapor da amostra, que é direcionado à chama, e os 2 tubos exteriores são responsáveis tanto pela alimentação da chama com o argônio, tanto pelo fluxo tangencial helicoidal do argônio, que será responsável para que esse plasma, com essa temperatura elevadíssima, não entre em contato com o
quartzo, podendo assim acarretar em alguma danificação no mesmo. Aqui nós também temos a bobina de indução, que é responsável por causar essa indução do gás argônio, ionizando e formando um plasma nessa região central. Aqui também podemos ter duas configurações da tocha, a radial e a axial. A configuração radial, ela confere uma enorme possibilidade de aplicações, porém ela tem uma interferência no sinal de fundo, ou os chamados de background. Já na configuração axial, em que o tubo está na posição horizontal, ela possibilita a melhor leitura no limite de sinal. Porém, em contrapartida, essa posição ela também acarreta em uma maior interferência no sinal da matriz. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre o monocromador e o policromador, que são responsáveis por inferir nessa técnica uma de suas principais características, que é a análise multielementar. Esses instrumentos eles podem ser de dois tipos, sequencial ou simultâneo. O instrumento sequencial ele utilizará do monocromador para se fazer a varredura de diferentes emissões de sinais sequencialmente. Ou seja, o usuário irá definir comprimentos de onda a serem analisados e o monocromador se movimentará de um comprimento de onda para o outro sequencialmente para fazer essa análise. Já no simultâneo, ele utilizará do policromador e um ou mais arranjos de detectores para monitorar simultaneamente esses comprimentos de onda. Outra parte importantíssima de se falar dessa técnica ou desses instrumentos é a grade de Echelle, que nada mais é que uma grade formada por ranhuras em escada associada a um prisma. Assim, ao se passar uma luz nessa associação, nós não teremos mais uma abertura bidimensional, mas sim uma abertura tridimensional, fazendo com que essa luz seja dividida no espaço em pequenos pacotes, denominados de pixels. E esses pixels serão separados dentro de um detector de estado sólido, fazendo ou inferindo a essa técnica a medição de comprimentos de onda na ordem de 10 micrômetros. Temos também como instrumentação dessa técnica os transdutores, que são responsáveis por converterem os sinais elétricos provenidos do monocromador ou policromador em sinais de intensidade, que são proporcionais à concentração do nosso analito na amostra. Esse transdutor será associado a um software no computador que fará a leitura de toda essa tradução desses sinais. Bom, como aplicação do método de ICP-OES, nós temos a quantificação e a análise dos elementos presentes no efluente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, tendo como utilização um equipamento que possuía uma tocha axial, o nebulizador concêntrico de Meinhard e a câmara de spray tipo Scott. Os parâmetros do equipamento utilizados foram potência de plasma de 1.200 watts, velocidade da bomba de 30 rpm, vazão do gás refrigerante 12 litros por minuto, vazão auxiliar de 1 litro por minuto, pressão do nebulizador de 3,4 bar, coeficiente de correlação mínima de 0,9 e um tempo total para leitura de 28 segundos. Assim, na tabela, podemos verificar o limite de detecção do método e a concentração obtida para cada elemento. O resultado foi considerado satisfatório, visto que o limite de detecção do método não suplantou os valores definidos pela legislação ambiental vigente brasileira, e os limites de concentração encontrados estão dentro desse parâmetro.